Olá pessoal, meu nome é Ângelo Martins Fraga, em conjunto com o professor Dalton e com o professor Lúcio, a gente ministra a unidade curricular de Topografia 2 do curso técnico de agrimensura do IFSC. E nesse vídeo vamos ver sobre os equipamentos utilizados em altimetria. Todo o conteúdo da apresentação a gente pode encontrar também no livro digital de Introdução à Altimetria, que está disponível lá no site do curso técnico de agrimensura do IFSC. Então esse conteúdo que nós vamos ver ao longo dessa apresentação também está disponível gratuitamente no livro de Introdução à Altimetria no site do curso. Vamos ver sobre os níveis, né? O que são esses equipamentos, para que servem e quais são os tipos de níveis que a gente tem disponível para a altimetria, que é o nível óptico, o digital e o nível laser. Vamos ver ainda como equipamento de altimetria o teodolito, a estação total, uma antena rastreadora de sistemas de posicionamento global por satélite, o GNSS, o barômetro e o nível de mangueira, sendo todos eles equipamentos para altimetria. Para a gente entender sobre esses equipamentos, é importante que a gente entenda o nivelamento, que é o nosso objetivo com esses equipamentos, é sempre fazer um nivelamento. Então, o nivelamento é um levantamento que objetiva a determinação de alturas relativas a uma superfície de referência, dos pontos de apoio e dos pontos de detalhe, pressupondo-se o conhecimento de suas posições planimétricas, sempre visando a representação altimétrica da superfície levantada. Isso é o conceito de nivelamento. Então a gente tem aqui nessa figura, vista em perfil, vista de lado, né, a cota de 3 pontos. Então a gente tem o ponto A, cota 10. O que é esse 10? Se é cota, o 10 vai ser a distância vertical que separa o ponto A até o plano de referência, que como é cota, nesse caso, o plano de referência é arbitrado. Temos o ponto B, cota 12, e o ponto C, cota 9. Essas distâncias em metros é a distância vertical que separa os pontos da superfície de referência. Então, isso são as alturas relativas. A superfície de referência são as cotas. Se a gente vai falando em altitude, a superfície de referência é o zero, é o nível médio do mar. E se a gente estiver falando de cota, a superfície de referência é um plano arbitrado. Então, o objetivo de todos esses equipamentos é a determinação dessas alturas relativas à superfície de referência. Então, essas alturas podem ser uma cota, pode ser uma altitude, ou simplesmente o desnível entre dois pontos. Entendido o nivelamento, vamos entender então o que são os níveis. Os níveis são equipamentos que permitem definir com bastante precisão, e daí, dependendo da tecnologia, essa precisão vai variar. Quando a gente for ver cada um dos níveis, a gente vai falar um pouco sobre essas precisões. Então, os níveis eles vão definir um plano horizontal, que ele vai ser ortogonal à vertical do lugar, definida pelo eixo principal do equipamento. Então, o objetivo principal dos níveis é sempre definir este plano horizontal. E definir esse plano horizontal, dependendo da tecnologia do equipamento, se faz a leitura da distância vertical que separa esse plano horizontal e o nosso ponto de interesse, e aí a partir daí a gente consegue estabelecer os desníveis entre os pontos, fazendo essa leitura em vários pontos. Entre os tipos de níveis, vamos conhecer o nível óptico, esse da figura aqui da esquerda, os níveis digitais, que é esse representado na figura central, e o nível laser, que é esse do lado direito. Vamos começar pelo laser, que ele é o mais fácil de a gente compreender, mais fácil de entender. Os níveis laser vão ser equipamentos que eles lançam um feixe de raios laser no plano horizontal. Esse feixe de raio laser ele pode ser visível ou invisível, e ele lança esse feixe no entorno de 360 graus. Então aqui na figurinha do lado, ele vai girando aquele eixo central dele, ele vai criar um plano horizontal com raios laser. Esse feixe laser ele pode ser captado por um sensor acoplado. Então aqui a gente tem um exemplo do como pode ser esse sensor. Esse é um tipo de sensor. Ou essa leitura, esse feixe laser, se o laser for visível, ele pode ser visível e lido diretamente sobre a mira. Já vamos conversar sobre o que é esse outro equipamento que a gente utiliza sempre em nivelamento também.
Então esse feixe laser ele é lido e visível sobre a mira ou com este equipamento que é um sensor de raio laser, e a partir daí se determina a diferença de nível que separa o plano estabelecido pelo equipamento e o ponto sobre o qual a mira está apoiada. Os níveis laser, gente, eles são bastante utilizados em obras civis, construção civil. Porque o seu uso dentro de uma obra, dentro de um ambiente escuro, fechado, ele ajuda a fazer alinhamentos em forros, telhados de alvenaria, em locação de piso. E também com esse mesmo equipamento, ele é possível medir o nível de uma área sempre ao redor do equipamento. Para a gente entender um pouco melhor, vamos conversar rapidamente sobre o que é a mira, o que são as miras, o que são esses equipamentos, que é importante para a gente entender o funcionamento desses níveis. A mira, ou as miras, são instrumentos que são utilizados para medir a distância vertical de um ponto de interesse até o plano horizontal que foi estabelecido pelo nível. Existem no mercado diversos modelos de mira. Podemos aqui ver na figura no lado esquerdo várias arquiteturas de miras diferentes. Quando eu chamo arquitetura, é a forma de pintar a mira. Percebo que tem várias formas diferentes de fazer essa graduação. A graduação se faz porque a mira é uma régua gigante. Ela pode ter até 4 metros de comprimento. E com essa mira que a gente vai determinar os desníveis do ponto de interesse até o plano estabelecido pelo nível. Então, há vários modelos de mira no mercado. As mais comuns são as miras centimétricas, como essa aqui no lado direito. Essa número 2 aqui, no lado direito, elas são centimétricas, porque elas estão divididas, graduadas em centímetros. E uma outra mira bastante comum, dependendo do nível que a gente vai utilizar, são as miras em código de barra, que é essa do lado direito aqui também, a mira número 3. Quanto ao material, em breve eu vou lançar um vídeo só falando sobre leituras de mira. Uma coisa que é bastante importante na nossa profissão é saber fazer a leitura sobre essa mira. E a gente vai entender depois como que a gente vai fazer a leitura sobre ela. Tá? Então a gente vai conversar bastante sobre mira ao longo do semestre. Tá? Então eu vou lançar um vídeo exclusivamente só sobre leitura de mira. Tá? Então se preocupem quanto a isso. As miras elas podem ser feitas, construídas de madeira, né? Não são mais tão comuns hoje em dia. Hoje em dia são mais comuns em fibra de vidro ou em alumínio. Né? E também para nivelamentos de alta precisão é utilizada uma liga metálica chamada Invar, para miras, para nivelamentos de altíssima precisão. Quanto ao tipo de mira, ela pode ser telescópica, como todas essas que eu estou mostrando, elas são telescópicas, ou seja, uma parte da mira ela penetra na outra parte, como um telescópio, né? Ou ela pode ser dobrável, se ela tiver uma dobradiça, ela pode ser dobrável em 2 partes ou até em mais partes. Entendida a mira, vamos agora para os níveis. Falamos já do nível laser, vamos falar agora do nível óptico. Os níveis ópticos eles podem ser divididos ou classificados em 2 tipos ainda: os níveis ópticos mecânicos ou os níveis ópticos automáticos. Nas figuras, a exemplo, eu tenho à esquerda um nível mecânico e à direita um nível automático. Os níveis mecânicos, como esse aqui da esquerda, esse N1 da Wildt, o nivelamento fino ou a calagem do equipamento, ou seja, o estabelecimento do plano horizontal de maneira fina, cada linha divisada que a gente faz, cada vez que a gente gira um nível, vamos imaginar que o plano horizontal ele é abalado, né, ele é alterado. Aí quando se estabiliza a luneta colimando em algum ponto, esse plano horizontal ele tem que voltar novamente, né? A força da gravidade tem que atuar no equipamento para ajustar o plano horizontal. Esse ajustamento novo do plano horizontal para cada linha divisada, no caso dos níveis mecânicos, eles eram feitos com um segundo conjunto de bolhas, que está aqui em destaque no canto inferior esquerdo, que eram chamadas de bolhas bipartidas. Então, com essa bolha bipartida, ela era visível por uma segunda ocular que tinha no equipamento, neste caso aqui, desse equipamento.
ela permitia que, para cada linha divisada, estabelecido um novo plano horizontal, o operador ele tinha que vir utilizando o esquema de parafusos aqui na parte inferior do nível e ajustar essa bolha bipartida, na verdade é a mesma bolha com um conjunto de prismas, ajustar o alinhamento dela de forma a reajustar o plano horizontal. Isso era feito mecanicamente, usando os parafusos do equipamento. São equipamentos bem antigos, não vou dizer bem antigos, relativamente antigos, né? E na medida que a tecnologia foi desenvolvendo, eles tenderam a ser substituídos pelos níveis ópticos também. Por que eles são ópticos, gente? Porque a leitura da mira ela é feita opticamente, é uma leitura visual, né? É utilizado a luz para fazer essa leitura, porque ele tem um jogo de lunetas interno que vai ampliar a visão daquela mira. Então, nos modelos automáticos, como no lado direito, percebo que ele mesmo, né, o próprio equipamento, ele tem bem menos parafuso que os modelos mecânicos, né? A linha divisada ela vai ser nivelada automaticamente dentro de um determinado limite estabelecido pelo fabricante, né, pelo compensador do fabricante, e ele utiliza para fazer esse ajuste do plano horizontal de um sistema compensador pendular que compensa isso de maneira automática. Então, internamente, a gente não consegue ver nessa imagem, mas por isso que perceba que ele tem um bloco bem maior do que simplesmente o tamanho da luneta, né? Ele tem um bloco grande, porque nesse bloco grande, internamente, ele tem um conjunto de prismas suspenso em cabos, por isso que é um sistema pendular, né? Em tiras metálicas, que vai ajustar a linha divisada para cada plano, vai ajustar o plano horizontal, melhor dizendo, para cada uma das linhas divisadas. Vamos também conversar, vamos fazer um vídeo exclusivamente sobre os níveis ópticos, né? E daí a gente vai conversar um pouco melhor sobre como que a gente trabalha com esses níveis ópticos automáticos, né? Com a tecnologia atual são os mais comuns, né? Porque ele dá menos trabalho na operação, né? Enquanto nos níveis mecânicos, como do lado esquerdo, para cada linha divisada nova eu tinha que fazer um ajuste do plano horizontal. Nos níveis automáticos, se o sistema compensador estiver funcionando perfeitamente, essa linha divisada é ajustada automaticamente. Nos níveis ópticos, a leitura vai ser feita pelo operador sobre uma mira graduada. Então, o que a gente está vendo aqui nessa figura embaixo é a visão que o operador tem através da luneta do nível óptico. Entendam que essa luneta ela vai ampliar a imagem, né? Ampliar 20 vezes, 18 vezes. Esse número de ampliação vai depender também a precisão do equipamento vai depender do quanto que esse equipamento amplia a imagem da mira. E sobre essa imagem ampliada da mira, a gente vê também os fios estadiométricos, ele está bem delicado nessa imagem. Eu vou tentar destacar ele para vocês aqui, ó. Então aqui passa um fio estadiométrico, aqui em cima passa outro, aqui embaixo passa outro, e tem um outro fio estadiométrico na vertical, né? Esses fios estadiométricos eles vão marcar aonde que eu devo fazer a leitura lá na mira. O fio central ele vai marcar o plano horizontal estabelecido pelo nível, né? E a partir dessa leitura que vai ser feita sobre essa régua graduada, a gente consegue determinar a diferença de nível, ou seja, o desnível que separa o plano horizontal do nível, lido lá na mira, e o ponto sobre onde essa mira está apoiada, né? No caso dos níveis ópticos, gente, a leitura é feita direto pelo operador e elas vão ser anotadas em uma planilha específica. É tudo analógico. A gente faz a anotação em uma planilha própria para nivelamento. Já nos níveis digitais, que são a evolução dos níveis ópticos, a leitura de mira é efetuada automaticamente, utilizando miras em código de barra, padrão binário, né? Padrão de 0 1, um padrão que o computador entende. Então perceba aqui no lado direito que quando a gente fala em níveis digitais, a gente está falando de uma leitura automática da mira. Então, para ele fazer isso, precisa que seja uma linguagem que o computador entenda, ou seja, um código de barras. Então, a mira ela é graduada com um código de barras. O nível, apesar dele ser digital, ele tem um sistema óptico, o operador ele vai apontar, ajustar focos na mira da mesma forma, só que não vai ser o operador que vai fazer a leitura.
né? Os valores vão ser medidos de maneira digital pelo equipamento, interpretando a posição do plano horizontal em relação à posição desse código de barras, né? Tem uma grande vantagem da digitalização de tudo isso, claro, sem contar a parte operacional, né, que daí esse tipo de equipamento ele não vai estar exposto a erros de leitura do operador, mas além disso, os valores medidos eles vão poder ser armazenados internamente e depois a gente pode descarregar esses dados de trabalho no computador e editando isso em planilhas eletrônicas. Então se ganha muito em produtividade utilizando níveis digitais. No próprio equipamento há um visor, um display aqui, ó, que além das diferenças de nível, as leituras de mira que ele faz digitalmente, a própria distância que ele faz a partir da diferença dos fios estadimétricos, ele pode apresentar outras informações que podem ajudar em trabalhos altimétricos, como inclinação, desnível, variáveis que, se a gente utilizar um nível óptico, a gente tem que calcular, né, manualmente, e com o equipamento, como tem um computador de bordo ali, ele pode calcular isso para nós. Então se ganha muito em produtividade utilizando esse tipo de equipamento, e aqui eu mostrei como exemplo um nível digital da Leica, o modelo Sprinter, que a gente utiliza lá no IFSC. Outro equipamento que a gente pode utilizar para determinação de desnível, né, ou seja, para fazer nivelamento também, é o teodolito, né? O teodolito ele pode ser digital ou mecânico. Aqui no exemplo, no lado direito, tem uma foto de um teodolito eletrônico, um digital, né? E ele serve basicamente para medir ângulos horizontais e ângulos verticais, né? Se ele for utilizado em conjunto com uma trena para medir distâncias, né, ele pode ser utilizado para fazer um tipo de nivelamento que é chamado de nivelamento trigonométrico, né? Onde ele vai se valer da trigonometria, né, ferramentas de trigonometria, então ângulos e distância, a distância medida, né, a distância medida lá topograficamente entre o ponto e o ângulo vertical, neste caso o ângulo vertical zenital, depois a gente vai entender o que é esse tipo de ângulo, né, mas ele está zerado lá no zênite, ó, na direção da vertical do lugar. Com essas duas variáveis, a distância e o ângulo, este ângulo aqui, aquele mesmo ângulo lá, ó, a gente consegue chegar, né, baseado lá na trigonometria, a gente consegue chegar na diferença de nível que separa os dois pontos de interesse. Então o teodolito também é uma ferramenta de altimetria na medida que a gente consiga fazer, que a gente possa fazer com ele nivelamento trigonométrico. E na mesma linha do teodolito, né, a evolução digital do teodolito virou a estação total, né? A estação total é a integração do teodolito com um distanciômetro eletrônico montado num único bloco e integrado eletronicamente. Então, numa estação total, além de se medir o ângulo vertical, que é uma variável importante para a altimetria, se o objetivo é nivelamento trigonométrico, ele mede também a distância. Então, como ele tem um distanciômetro, ele elimina a necessidade de uma trena. Então, da mesma forma, aplicando trigonometria, a gente chega nas diferenças de nível entre os nossos pontos de interesse. E também, obviamente, ganhando muito em produtividade, uma vez que a distância é medida de maneira eletrônica. Na mesma linha da evolução eletrônica, né, revolucionário também, foi o Sistema de Posicionamento Global por Satélite, a abreviação GNSS do inglês, né, que são essas antenas, esses rastreadores. Hoje a gente tem rastreador em tudo quanto é lugar, né, inclusive no celular, no smartphone, quem tem celular sabe disso, né. A partir do posicionamento obtido por um rastreador GNSS, e como ele recebe sinais do satélite, vai ter uma matemática que vocês vão aprender na disciplina chamada posicionamento por satélite um pouco mais à frente. Vocês vão operar esses equipamentos um pouquinho mais para frente, mas o objetivo desses equipamentos é determinar sempre as coordenadas geodésicas, incluir-se aí a latitude, longitude e a altitude. A altitude é uma distância vertical que separa o nosso ponto de interesse até o plano de referência, que no caso é o nível médio dos mares projetado para os continentes. Então, um sistema de posicionamento global por satélite, um rastreador de GNSS, ele também é um instrumento para fazer nivelamento. A gente consegue fazer altimetria com GNSS. Então, à esquerda a gente tem um esquema básico de como funciona o posicionamento por satélite. Como eu falei para vocês vão ter uma disciplina exclusivamente para falar disso um pouco mais à frente. E à direita alguns modelos de GNSS, de rastreadores de antenas para rastrear esses sinais de satélite.
utilizados em topografia e agrimensura. Outro instrumento utilizado para fazer determinação de altitude de maneira direta, né? Então, neste caso, para a gente chegar no desnível, a gente mede a altitude de 2 pontos, a diferença dessa altitude vai ser o desnível. Mas um equipamento que mede por um outro método a altitude é chamado de barômetro, né? Então, o barômetro determina a altitude de um ponto através de uma medição da pressão atmosférica. Então, ele utiliza uma outra variável que não é geométrica, mas sim é uma variável ambiental, a pressão atmosférica, para determinar a altitude. Ele baseia-se na relação inversamente proporcional que existe entre a pressão atmosférica e a altitude, ou seja, quanto mais baixo a gente está, maior a pressão atmosférica. Nós aqui no nível médio do mar, a gente tem uma pressão média no caso, utilizando-se um barômetro de mercúrio, de 760 milímetros de mercúrio, de uma coluna de mercúrio, como pressão atmosférica. À medida que a gente sobe na altitude, a tendência é a pressão atmosférica diminuir, diminuindo também o tamanho dessa coluna de mercúrio. A partir da variação dessa diferença de leitura, a gente consegue chegar também do desnível entre 2 pontos. Os barômetros eles podem ser basicamente de mercúrio, como esquematizado aqui no lado esquerdo, ou o que esse é mais prático para a gente utilizar em altimetria, os barômetros podem ser de aneroide. Aqui no lado direito tem um exemplo de um equipamento que aliás, é acervo do Museu de Equipamentos Topográficos lá do curso de agrimensura. E essas fotografias, é bom citar que elas saíram lá do boletim do Museu de Agrimensura, então esses equipamentos têm ficha técnica disponível nessa fonte de dados aqui. O barômetro da aneroide ele funciona diferente da coluna de mercúrio, ele não funciona com mercúrio, ele funciona com uma caixa estanque que, de acordo com a variação da pressão dentro dessa caixa, ele vai girar uma agulha, e a partir da variação dessa agulha sobre um leitor e de algumas leituras de variáveis atmosféricas, como temperatura, se consegue determinar a altitude com uma boa precisão até. Então, o barômetro também pode ser um instrumento de medidas altimétricas. E, por fim, um equipamento que também pode ser utilizado para determinar desnível entre 2 pontos é o nível de mangueira, o que a gente conhece também como nível de pedreiro, que é uma mangueira. Hoje em dia a gente pode comprar ela em silicone, ela está mais estável. Que daí vocês vão aprender também no próximo módulo como que faz nivelamento utilizando uma mangueira. Ele tem condições, a mangueira tem que ter um certo diâmetro, ela tem que ter um comprimento máximo, e a forma como se mede essa distância vertical, daí tem algumas formas, algumas regras, alguns métodos. Vocês vão ver aí no próximo semestre como que faz nivelamento com mangueira. Mas ela também é utilizada para a determinação de diferença de nível entre 2 pontos e com uma precisão bastante grande. Então, nesse contexto, também a gente tem que considerar que o nível de mangueira também é um instrumento de altimetria, também pode ser utilizado para a determinação de desnível entre pontos. Então, vimos, em resumo, uma série de equipamentos que são utilizados em altimetria. Então, relembrando o nível óptico automático, o nível digital, o nível laser, o teodolito, o barômetro, a estação total, os rastreadores de GNSS, o nível de mangueira, e vimos as miras também, que não são bem equipamentos, são considerados acessórios de altimetria. E nesse semestre a gente vai focar nos 4 equipamentos destacados aqui em cima, no nível óptico automático, no digital e no laser. No próximo vídeo a gente vai falar do nível óptico automático e também de como que a gente faz leitura de mira. Esses equipamentos aqui da parte inferior vocês vão ver em outras disciplinas, outras unidades curriculares aí ao longo do curso. Tá certo, gente? Se tiver alguma dúvida, pode mandar e-mail para mim, o professor Dalton. Um grande abraço e até mais.